Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarei apresentando neste vídeo o comentário da lição 13 da EBD deste terceiro trimestre de 2023. O tema desta lição é o mundo de Deus no mundo dos homens. O que vem a ser mundo de Deus e mundo dos homens? É o que nós vamos estudar agora. Há três conceitos de mundo. Primeiro conceito, mundo, planeta Terra. O segundo conceito, mundo, universo cósmico. Só que nós não vamos estudar esses dois conceitos de mundo. Não é o que se trata essa lição, desses dois conceitos de mundo. Mundo, planeta Terra e mundo, universo cósmico. Não. Então vamos para o terceiro conceito. O terceiro conceito é mundo pessoas. É o que nós estamos estudando nessa lição. Mundo pessoas. Só que mundo pessoas aqui está dividido em dois grupos. Em dois mundos. Que é o mundo de Deus, que é chamado na Bíblia Reino de Deus, ou Igreja de Jesus Cristo. Então esse é o mundo de Deus. E mundo dos homens, que é esse sistema babilônico, esse sistema religioso e político, contrário a Deus e a sua palavra. Então esses dois mundos, o mundo dos homens e o mundo de Deus. Esses três conceitos é visto no Salmo 24 e verso 1, quando nós lemos assim: do Senhor é a terra e a sua totalidade, o mundo e aqueles que nele habitam. Então veja bem, do Senhor é a terra, mundo, planeta Terra, né? E a sua totalidade, o mundo cósmico, e aqueles que nele habitam. Aí, aqueles que nele habitam é o mundo de pessoas. Então nós temos nesse Salmo aqui 24 os três conceitos de mundo. Vamos estudar nessa lição o contraste do mundo de Deus e do mundo dos homens. Há um contraste entre esses dois mundos. O mundo de Deus, que é o conjunto de todas as pessoas, todos os cristãos verdadeiros que servem a Deus. E o mundo dos homens, que são um conjunto de pessoas que não servem a Deus. E além de não servir a Deus, são contrários a Deus e a sua palavra. Então já vimos que o mundo de Deus é o reino de Deus na terra, né? É o reino de Deus na terra. E que o mundo dos homens é o sistema político religioso contrário a Deus e a sua palavra. Então tá. Vamos lá. O reino de Deus foi estabelecido por Jesus. Jesus nasceu, se fez homem, é Deus que se fez homem. Viveu com seu pai, ajudando como seu pai na carpintaria. Foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o primeiro preparo da vida de Jesus para iniciar o seu ministério na terra. E quando ele iniciou o seu ministério na terra, isso está registrado lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, a primeira mensagem que ele pregou, as primeiras palavras da sua pregação foi: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então veja que Jesus ele veio para fundar, para estabelecer esse reino, que é a igreja de Cristo. Já lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 18, ele afirma: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, muito bem. O mundo dos homens é estabelecido pelos líderes políticos religiosos que são contrários a Deus. Todos os líderes, filósofos, que têm o domínio sobre a humanidade, então eles controlam esse sistema. Pela ciência, por vários segmentos
é um conjunto de conceitos humanos, filosóficos e religiosos. São muitas religiões que até se diz cristãs, até muitas igrejas que se diz evangélica, faz parte desse sistema religioso que é contrário a Deus. Muito bem. Então, contra é anti, né? E João, na sua primeira carta, 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele afirmou: muitos anticristos têm surgido no mundo. Muitos, milhares de anticristos têm surgido no mundo. Então Jesus disse em São Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então tá, vamos lá. Aqui nós vamos começar a traçar um paralelo entre o reino de Deus, que é a igreja, e o reino dos homens. Então veja que o reino de Deus é composto de pessoas salvas, porque creu em Jesus, creu na sua palavra, e são salvos da condenação eterna, porque creram em Jesus. Isso no reino de Deus, que é a igreja. Já no reino dos homens, essas pessoas não creem em Jesus, não creem em Jesus, por isso serão condenados no juízo final, por não crer nas verdades do Evangelho. Então nós temos aqui os dois contrastes, né? O mundo de Deus, que creem no Evangelho, são salvos, e o mundo dos homens, que é composto de pessoas que não creem em Deus, não creem no Evangelho, não creem em Jesus, por isso serão condenados e ao juízo final para prestar conta com Deus de todos os seus feitos. Mesmo aqueles que já morreram, ressuscitarão para prestar conta com Deus. Nenhum ser humano nascido sobre a terra ficará isento de comparecer diante do juízo final para prestar conta de Deus, a Deus dos seus atos. No reino de Deus, as pessoas que estão no reino de Deus, eles estão salvos porque creem na verdade do Evangelho, já afirmamos, né? E no reino do mundo, que é o reino dos homens, eles estão perdidos porque são contra a verdade e vivem na mentira. Na mentira das religiões, na mentira das filosofias, dos conceitos filosóficos, estão condenados. Essas pessoas estão no reino dos homens. O reino de Deus é um reino de amor e perdão. O reino dos homens, que é o reino dos homens, é um reino de ódio e de vingança. Nós vivemos em um mundo de ódio e de vingança em todos os seus segmentos. As estatísticas da violência revelam esta verdade. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas não passarão pelo juízo final. Não passarão pelo juízo final. E as pessoas que estão no reino dos homens, elas estarão diante do juízo final para prestar contas dos seus feitos, dos seus atos a Deus. Aqui está o contraste. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, após a morte, elas vão para o paraíso, que é o terceiro céu, que é um lugar intermediário, para ressuscitar em um corpo glorioso e ir para o céu. É o que a Bíblia ensina. As pessoas que estão no reino do homem, após a morte, elas vão para o Hades. Hades é um lugar de tormento, é um lugar intermediário, porque ninguém até hoje foi para o céu. Então as pessoas pensam que todo mundo que morre vai para o céu. Não é verdade isso. Após a morte só tem dois destinos. Quem morre com Cristo, quem morre no reino de Deus, vai para o paraíso, lugar de descanso e delícia. Lá eles adoram a Deus em espírito. Mas quem morre sem Cristo, sem salvação, fazendo parte desse mundo dos homens, vai para o lugar de tormento, um lugar intermediário, aguardando a ressurreição, para prestar conta dos seus atos no juízo final diante de Deus. Então veja que triste, né?
As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas procuram evitar o pecado em todas as suas formas, por pensamento, por palavra, por ação, procuram evitar o pecado. As pessoas que vivem no reino no mundo dos homens, elas vivem em pecado deliberadamente, porque para essas pessoas não existe pecado, né? Então isso é um tremendo engano. O pecado existe, o pecado é errar o alvo da vontade de Deus. E as pessoas que vivem no reino dos homens, por achar que não existe pecado, elas pecam deliberadamente, faz tudo o que vem na cabeça, certo? Essa é a diferença. Só que há uma prestação de conta, né? Há uma prestação de conta. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas vivem uma vida de piedade. Piedade é amor pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas, é reverência, é temor. Isso é piedade. Já as pessoas que vivem no mundo dos homens, elas vivem em impiedade. Que impiedade é o ódio, é o desrespeito por tudo que é de Deus. As pessoas têm ódio. As pessoas que vivem nesse mundo dos homens, elas têm ódio dos que servem a Deus, né? Nós vemos claramente na mídia. Então há esse contraste entre esses dois mundos que vivem no planeta Terra, no mundo planeta. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas são chamadas na Bíblia de filho da luz. E as pessoas que estão no reino dos homens, no mundo dos homens, são filhos das trevas. Treva no sentido pecaminoso, vive em trevas. Cego espiritualmente, não entende as coisas de Deus, porque estão cegos. As pessoas que fazem parte do reino de Deus são chamadas de filhos de Deus. Já os que vivem no reino dos homens são chamados de criaturas de Deus, que estão afastados do Pai, né? Estão afastados. A Bíblia fala que são bastardos e não filhos. As pessoas que fazem parte do reino de Deus não praticam e são contra os pecados sexuais, o adultério, a prostituição, o homossexualismo. Não praticam e são contrários a esses pecados sexuais. Já as pessoas que vivem no reino dos homens, no mundo dos homens, elas praticam, elas são a favor, certo? E praticam esses pecados, os adultério, prostituição, homossexualismo, como se isso não fosse nada, apenas é uma escolha humana. E na verdade é pecado e acabou. Certo? As pessoas que vivem no reino de Deus, elas só adoram e prestam culto a Deus. Os verdadeiros cristãos, eles não prestam culto nem reverência a outros deuses. Somente a Deus. Porque a adoração só se presta à divindade. E só há uma divindade em todo o universo. Só o Deus criador de todas as coisas. Então só ele é esse Deus. E a Jesus, que é Deus também, se presta adoração e presta culto. Mas as pessoas que vivem no mundo dos homens, não, eles adoram pessoas, tanto vivas como mortas, tem essas pessoas como deuses, como santos, certo? E adoram e prestam culto a essas pessoas. E muitos prestam culto até a animais, a répteis, como deuses, certo? Então eles acham que isso é normal, mas não se adora nada. Ninguém, só Deus, só Jesus. As pessoas que fazem parte do reino de Deus estão vivas espiritualmente porque serve e creem num Deus vivo. As pessoas que fazem parte do mundo dos homens estão mortas espiritualmente. Estão vivos biologicamente, mas espiritualmente são mortos. Por quê? Porque vivem pecando deliberadamente. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E essa separação espiritual de Deus, ela é morte espiritual.
Então as pessoas que fazem parte do mundo dos homens estão mortas espiritualmente. Porque não servem nem creem no Deus da vida. Muito bem. Observação, veja bem. Tem muitas pessoas que se diz cristãs, que acham que fazem parte do reino de Deus, mas que na verdade não estão nem no reino de Deus, nem no reino dos homens. Não serve nem um reino, nem outro reino. Elas estão ali no muro, né? Pois os seus atos, as suas atitudes não condizem com um cristão verdadeiro. Porque há diferença das atitudes dos atos dos dois grupos, dos que vivem o reino de Deus e dos que vivem no reino dos homens. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, essas pessoas não são nem frias nem quentes, são mornas. Veja bem, elas não são frias nem quentes, não fazem parte do reino de Deus nem parte do mundo. Elas acham que fazem parte do reino de Deus, mas estão em meio termo. Não são frias nem quentes, estão mornas. Então, isso significa que essas pessoas causam ânsia de vômito em Deus. Deus tem nojo dessas pessoas que vivem em meio termo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, que se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então tem milhares de pessoas se auto-enganando, achando que é cristã, afirmando que é cristã, mas estão em cima do muro, né? Qual que é a sua posição? Observação, uma pessoa que está vivendo no mundo dos homens e passa a reconhecer que este mundo dos homens é mau e deseja fazer parte do reino de Deus, o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador em sua vida. É crer que Jesus morreu na cruz para salvar, porque esse foi o objetivo da morte de Jesus, não foi uma fatalidade. Então essa pessoa, o primeiro passo é aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecendo a sua morte na cruz, né? E resolver deixar todas as atitudes erradas, as atitudes da velha vida, para receber uma nova vida em Cristo Jesus. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas é as coisas do mundo dos homens. Ela passa desse mundo dos homens para o mundo de Deus, que é o reino de Deus, é a igreja. Então há uma saída para você, hoje, agora. Nós vamos ver aqui os benefícios ou as bênçãos de uma vida no reino de Deus. São muitas as bênçãos que os súditos do rei de Deus recebem. A Bíblia apresenta cerca de 8.000 promessas de bênção. Então veja bem, que maravilha, né? Mas nós vamos citar algumas poucas promessas aqui, alguns benefícios daqueles que vivem no reino de Deus. O primeiro benefício é a remissão dos pecados. O verbo remir significa resgatar por um preço. E foi justamente isso que Jesus fez. Jesus veio, morreu na cruz, com a sua morte, com o seu sangue, pagou o resgate dos nossos pecados. O nosso pecado foi pago pelo preço do sangue de Jesus. Então é a remissão dos pecados pelo sangue de Jesus. Esse é o benefício dos que se encontram no reino de Deus. Em 1 Pedro, na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo diz assim, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o resgate da nossa vida não custou valores monetários. O resgate da nossa vida
Foi o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse foi um preço que Jesus pagou para resgatar a nossa vida do pecado. Porque o pecado, a Bíblia diz que é a vergonha das nações. O pecado é a causa do sofrimento de todos os povos da terra. De toda a maldade do homem. E somente Jesus resolve o problema do pecado. Não existe um líder sobre a terra, nem um padre, nem um pastor, nem um médium, nem o papa. Não existe um homem que resolve o problema do pecado. Somente Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O pecado separa o homem de Deus. Por quê? Deus é santo e ele não pode coabitar com o pecado. A Bíblia diz lá no capítulo 59 de Isaías, versículo 2, né? Que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto, o rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então o pecado atrapalha a pessoa de relacionar com Deus. Mas Jesus, através do seu sangue, ele resolve o problema do pecado. Através do seu sangue, o homem pode reconciliar novamente com Deus, sair do mundo dos homens e entrar no reino de Deus. Muito bem. O outro benefício para os que vivem no reino de Deus é quando uma pessoa decide aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, ele é adotado como filho de Deus. Adotado como filho de Deus. Porque veja bem, o mundo inteiro, os seus 8 bilhões de habitantes, é como uma creche. A Bíblia afirma isso, lá em Efésios capítulo 1 versículo 5. Né? Que nos predestinou para filho de adoção por Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse nos predestinou inclui todo mundo, todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão predestinados a ser adotados por Jesus como filho. Só que assim, o casal chega lá para adotar a criança. Aí pergunta para a criança, você quer ir com a gente? Nós vamos ser seus pais, vamos dar uma nova vida para você. A criança fala assim, não quero ir com vocês. Acabou, então não há adoção, né? É o que as pessoas fazem no mundo inteiro. Você quer aceitar Jesus? Quer servir a Jesus? Quer ser adotado por Jesus como filho de Deus? As pessoas não querem, simplesmente rejeitam. Então veja bem, não é Deus que rejeita as pessoas rejeitam Jesus. Então não são adotados, então não são filhos. Então o benefício é esse, é que aqueles que estão no reino de Deus, eles são adotados, são filhos adotivos de Deus. Os que estão no reino dos homens são bastardos, não são filhos de Deus, são criatura. Certo? Outra coisa, sendo eles filhos, eles são herdeiros de Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É o que afirma Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, porque o filho tem herança. Então, as pessoas que estão no reino de Deus, eles têm herança espiritual. Eles têm um céu para gozar. As pessoas que estão no reino do mundo não são filhos. E por não serem filhos, porque não aceitam Jesus, Deus como Pai, não querem obedecer a Deus, não tem herança. Agora vamos ver aqui, para terminar, os males de uma vida no mundo dos homens. Há muitos males. O primeiro mal é que as pessoas que vivem no reino dos homens, no mundo dos homens, são escravos do pecado. Escravos do pecado. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que quando alguém é dominado por alguma coisa, se torna escravo daquilo que o domina. Então as pessoas que estão no mundo dos homens, elas são escravas do pecado porque elas são dominadas pelo pecado. Elas têm que praticar o pecado, elas são dominadas pelo pecado. Esse é um dos males, dos piores males, dos que vivem no mundo dos homens. Então, exemplo, desonestidades, são dominadas pela desonestidade, pelas injustiças. Quanta injustiça! Pelo alcoolismo, pela nicotina,
pelas drogas, pela prostituição, pelo homossexualismo. Quanta escravidão, as pessoas não conseguem largar dessas coisas, porque são escravos, é dominado por isso aí. Mas Jesus liberta. Jesus disse em São João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vive no reino no mundo dos homens, além de ser escravo do pecado, é filho da ira de Deus. Filhos da ira. Isto é, se torna alvo da ira de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, diz assim: antes andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira. Isso os que estão no reino de Deus. Antes. Então os que continuam no mundo dos homens, então são filhos da ira. Então eu deixo aqui esse comentário, para que você reflita. Que mundo você está? Você faz parte do reino de Deus ou do mundo dos homens? Você está ao lado de Deus ou contra Deus? Pensa bem e reflita. E Deus será contigo. Amém? Deus abençoe sua vida.